Olá pessoal, tudo bem? Bem, para a aula desta semana nós vamos trabalhar com um tema e falar sobre um escritor que a gente já conversou em bimestres anteriores. E com essa atividade a gente tem por objetivo desenvolver as seguintes habilidades: analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre a morfossintaxe, tá? Como a ordem dos constituintes da sentença, ou seja, os efeitos que causam sua inversão, ou seja, determinadas palavras, como que elas são colocadas dentro do texto, elas podem dar uma intenção, se ela for colocada de outra, ela pode dar outra intenção, ou seja, depende de como nós vamos organizar essas palavras. Então, a estrutura desses sintagmas e as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação, os efeitos de seus usos e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa, certo? Então, aqui a gente vai nessa primeira habilidade. Eu sei que é um pouquinho complexo para vocês, mas nós vamos trabalhar com a parte da gramática usando a norma padrão da língua, tá? Respeitando toda a sequência correta para eu colocar uma palavra dentro do texto e mostrar que muitas vezes quando eu domino esse conhecimento, eu consigo brincar com essas palavras para que eu consiga atingir os meus objetivos. Então, é sobre isso que nós vamos analisar dentro do texto que nós vamos ler para essa sequência didática, tá? Reconhecer adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que contribuam para a coerência e continuidade do texto e sua progressão temática, organizando informações, tendo em vista as condições de produção, tá? Reconhecer elementos coesivos em uso no texto. Um exemplo pode ser uma conjunção ou pode ser uma preposição, um advérbio, tá? Perceber o efeito de sentido decorrente do uso de pronomes. Então, em algumas situações, pode ser que o pronome esteja bem colocado, já com o objetivo dentro do texto. Tá certo, gente? E tudo isso nós vamos trabalhar junto com o conteúdo do texto prescritivo, tá? Então, a partir do próximo slide, nós já vamos começar a falar sobre isso. Então, vamos lá. Bem, vamos refazer então a nossa história com Mário de Andrade. Alguém se lembra dele? Acho que vocês do nome vocês devem lembrar. E alguém lembra o nome de alguma obra desse autor? Teve uma obra que nós falamos muito sobre ela. Vocês até fizeram uma brincadeira com essa obra dele, que foi fazer os memes. Então, força um pouquinho a memória aí para ir relembrando, tá? Para a gente poder conversar na nossa aula. O que o título 1º de Maio sugere para vocês? O que vocês acham que um texto com esse título vai falar? O que ele vai trabalhar? E o que tem a ver o Mário de Andrade com 1º de Maio? Tá? Que data comemorativa se refere ao dia 1º de Maio? Mais uma vez, olha só, o que o Mário de Andrade tem a ver com isso? Tá? Então, é para vocês irem pensando, refletindo, pesquisem para que vocês possam saber. Lembrando que Mário de Andrade, tá? Ele teve obras publicadas no período chamado da Era de Vargas, em 1934. Então, ó, já dou um toque aí para vocês irem já pensando, tá? E aqui, o modernismo e sua relação com a arte. O que o modernismo tem a ver com a arte? Eu coloquei aqui algumas imagens, tá? Para vocês observarem e analisarem. E coloquei aí alguns questionamentos. Que elementos você vê na imagem? Quais ações que estão sendo realizadas? Todas as pessoas estão trabalhando? Que trabalho é esse? Como você interpreta as telas? O que você supõe que o artista quis provocar ou transmitir com essas telas? Tá? Então, preste bem atenção que isso está relacionado com o texto que nós vamos trabalhar nessa aula, tá?
Então, pessoal, vamos para a leitura do texto. Nesta parte da aula, eu vou deixar para vocês, tá? O nome do conto que eu quero que vocês procurem na internet, para que vocês façam, então, essa leitura prévia do conto 1º de maio. Depois também eu posso deixar para vocês lá o link com o conto, para vocês poderem fazer a leitura, tá ok? Então, nesse slide aqui, a gente vai falar sobre o conto 1º de maio. E eu peço, então, mais uma vez reforçando, que vocês façam essa leitura prévia, para que a gente possa trabalhar em sala de aula. Por quê? Porque aqui, olha, nesse próximo slide, nós vamos conversar um pouco sobre o conto 1º de maio. Por isso eu preciso dessa leitura prévia de vocês, para que nós possamos, então, conversar e falar sobre o conto. Por isso eu preciso dessa leitura de vocês, certo? Agora, vamos refletir. Dê sua opinião. Aqui eu coloquei alguns questionamentos, porque no conto de Mário de Andrade, 35 nos faz refletir não apenas sobre as comemorações do Dia do Trabalho, mas também sobre profissões, relações de trabalho, perspectivas, quanto aos caminhos a seguir. Dessa forma, nós vamos então responder as questões a seguir e socializar as impressões de vocês, certo? Com todo mundo. Aí eu coloquei 3 perguntas. De que forma vocês veem o trabalho e a inserção do mundo do trabalho em pleno século XXI? Sobre as profissões do futuro. Elenque algumas profissões que não existem mais e as que podem desaparecer. Referente aos conhecimentos e saberes para a inserção no mundo do trabalho, o que será necessário? Então, essas são questões para vocês refletirem, para vocês irem pensando, para a gente poder discutir na nossa próxima aula, ok? Então, pessoal, chegamos no último slide. Aí eu deixo um questionamento para vocês irem pensando para a aula na semana de 23 a 27/11, que nós vamos conversar sobre este tema. Você está preparado para o mercado de trabalho? Vamos pensando nisso, que nós vamos trabalhar com esse tema, tá ok? E aguardo vocês na aula do dia 4/11, porque essa semana nós vamos ter aula só na quarta-feira. Tá ok, pessoal? Até lá. Muito obrigada.